Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Leardini e hoje vamos dar sequência aos nossos exercícios de MHS envolvendo energia. Hoje faremos o quinto exercício. Ele é basicamente uma continuação do exercício 4. Tá? Então, eu não vou me ater muito aqui ao enunciado. Se vocês tiverem alguma dúvida, dê uma olhadinha lá no exercício 4, porque ele só teve uma pequena variação. Vou ler aqui o enunciado novamente, tá? Mas a variação é aqui que antes, aqui em vez de ser amplitude máxima, era velocidade máxima. Tá? Então, ele fala o seguinte: em uma mesa horizontal sem atrito, uma caixa com o lado superior aberto de massa igual a 5,2 kg é presa a uma mola ideal, cuja constante é igual a 375 newtons por metro. Dentro da caixa há uma pedra, né, de valor tal, em massa. O sistema está oscilando com uma amplitude, né, de 7,5 centímetros. Quando a caixa atinge sua amplitude máxima, a pedra é subitamente içada na vertical da caixa sem tocar nela. Tá? Então, no exercício 4, aqui eu tinha um oscilador harmônico, né, que era a caixa junto com a pedra. E quando ele atingia aqui o equilíbrio, né, que era na velocidade máxima, a gente ia lá e retirava a pedra. Tá? Aqui, agora, quando a caixa atinge sua amplitude máxima, né, então ele estava fazendo esse movimento aqui, e ela atinge a amplitude máxima, eu vou lá e retiro a pedra. E novamente, né, a gente quer encontrar o período e a amplitude. Como a gente viu no exercício anterior, a gente viu que o período ele é dado simplesmente pela massa do meu sistema, né, e pela constante da mola. Então, o período, né, ele era dado por 2π vezes raiz de m sobre k. Aqui em cima, no primeiro caso, a massa aqui, na verdade, em vez de ser m, é emão mais eminha, né, porque eu tenho a pedra e a caixa. E, né, no segundo caso, né, é só a massa da caixa, é só o nosso irmão. Então, independe de qualquer outra grandeza, tá? Só depende da massa e da constante de cada mola. Então, não importa a posição que eu tire a pedra, o período ele vai ser dado pela massa ali que restou, dividido pela constante da mola. E a gente já tinha calculado isso no exercício 4. Então, a gente achou que quando estava a caixa junto com a pedra, o período era de 0,95 segundos. E depois que a gente tinha retirado a pedra, só que em vez de a gente retirar ela aqui, a gente retirou ela aqui, né, a gente encontrou o período de 0,74 segundos. E esses dois valores serão os mesmos. E agora, para respondermos o nosso item B, que é a amplitude do novo sistema, a gente vai fazer o seguinte. Tá? Antes, porém, o que é legal de fazer essa comparação, né, com o exercício 4 é a gente analisar algumas questões quanto à energia e fazer essas comparações de período e amplitude. Então a gente já viu que o período, né, vai ser o mesmo, tanto eu retirando a pedra aqui no meio, quanto eu retirando a pedra aqui na amplitude máxima. Tá? E a amplitude, né, o que será que acontece com ela? E depois a gente vai comparar. Para eu pensar na amplitude, né, a gente tem que lembrar, né, sempre que energia mecânica é igual a meio de K vezes A ao quadrado. Então, a amplitude está diretamente relacionada com a energia mecânica. No exercício anterior, o que a gente viu? Que a energia mecânica ela não se conservava, né? Então, da situação 1 para 2, quando a gente retira a pedra, passando aqui pelo zero, a pedra tinha velocidade máxima e logo ela tinha energia cinética. E quando a gente retira a pedra, a energia cinética é tirada do sistema e como a energia cinética é parte da energia mecânica, então a energia mecânica diminuiu. Se a energia mecânica diminuiu, o K é o mesmo, naturalmente a amplitude tem que diminuir. Tá? E foi o que a gente viu, né, lá, que o período ele diminuía, né, ou seja, ele ficava mais rápido que a oscilação, só que numa amplitude menor. Beleza. Agora, o que a gente vai ter? Será que a energia mecânica aqui nesse sistema, né, nessa dinâmica aqui, será que ela vai aumentar, ela vai
diminuir ou não? Aumentar não vai, né? Mas será que ela vai diminuir? Então, a gente tinha aqui a situação da energia mecânica 1, né? E aqui, no final, a energia mecânica 2, que é a situação sem a pedra. Então, a gente tem que parar para pensar. A caixa vem aqui com a pedra, está esticando a mola está fazendo força tentando puxar ela de volta, está fazendo força, chega aqui, a mola está toda esticada, com uma força ali bem forte, aqui nessa posição, e olha o que acontece, eu venho lá e retiro a minha pedra. A caixa e a pedra, nesse instante, nessa posição, elas estão paradas, então eu retirar a pedra não muda em nada, né, na velocidade aqui, né? Não muda em nada a situação da pedra, simplesmente em X ela está parada, né? E eu vou lá, retiro, faço uma força vertical aqui, retiro a pedra. A única coisa que acontece é que ela perde o contato com a caixa. Aqui também, né, situação, quando a gente retirava aqui, a gente retirava, fazia uma força na vertical, mas a pedra ainda tinha um movimento nela, por inércia, ela tinha movimento em X. Tá, e o que vai acontecer? Só que a pedra está parada. A pedra parada, ela é uma massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, se a gente pensar em energia cinética é zero. Então, na hora que eu retiro a pedra aqui, eu não estou retirando energia cinética do meu sistema. Estou retirando energia potencial do meu sistema? Aí a gente tem que parar para pensar. Bom, energia potencial é dada por quê, né? A energia potencial, que eu chamei de U, é dado por meio de K vezes X ao quadrado. O K, né, a gente não está mexendo nele, e a posição, né, aqui no caso a posição é o A, só que eu retirar a pedra, em que mexe no X ou mexe aqui no K? Não mexe em nada, porque energia potencial elástica não depende da massa do meu sistema, ela só depende da posição. Então, olha que interessante. Quando eu retiro a pedra, também não tiro energia potencial. Se eu não tiro energia cinética e não tiro energia potencial, eu não retiro energia mecânica. Então, energia mecânica em 2 é igual a energia mecânica em 1. Tá bom? Logo, se energia mecânica em 2 é igual a energia mecânica em 1, eu não alterei isso aqui, né? Isso aqui não alterei. O K eu não alterei. Logo, né, a amplitude também é a mesma. Tá? Então, vou falar que a amplitude 2 é igual a amplitude 1, que é igual a 7,5 centímetros. Porém, olha que interessante, né? Então, lá no exercício 4, a amplitude diminuiu, a amplitude ficou um pouquinho menor, só que o período também diminuiu, de forma com que a frequência aumentou. Então, aqui ele estava fazendo esse movimento, e aqui ele fica fazendo isso, lá no exercício 4. E agora no exercício 5, olha o que acontece. Ele estava fazendo isso, e agora ele fica fazendo isso, só que de forma mais rápida. As amplitudes continuam as mesmas, só que ele continua mais rápido. E o porquê que isso acontece, né? Se a gente parar para pensar, lá a gente retirou energia cinética. Então, se a gente retirou energia cinética e os dois períodos são iguais, tanto no exercício 4 quanto no 5. Mas se a gente retirou energia cinética, então, obrigatoriamente, se o período do exercício 4 para o 5, o período é o mesmo, né? A gente tem o mesmo tempo de oscilação, a diferença só que aqui está oscilando assim, lá oscilava assim. O que acontece é que quem paga o preço da retirada da energia cinética é a amplitude. E outra conclusão que a gente pode tirar, né, que nem aqui, se ele está fazendo esse movimento aqui, né, é o seguinte, agora a massa é menor, então, ó, na hora que a mola chegou aqui e eu tirei a pedra, a força continua sendo a mesma. Por quê? A força da mola só depende de Kx, só depende da posição da constante da mola. Então, quando eu retiro a pedra, a minha aceleração aqui vai ser enorme aqui da minha caixa. Por quê? Antes eu tinha que puxar a caixa com a pedra. Agora eu só puxo a caixa, então a aceleração vai ser maior. E olha como a gente pode ver que isso é verdade, que a velocidade aqui que vai passar aqui agora vai ser maior. Por quê? Que quando a caixa agora estiver passando aqui pelo zero, né, toda energia mecânica é energia cinética. Então, o que a gente vai ter? Que meio de
K ao quadrado, que é energia mecânica, vai ser igual a meio de M vezes V máximo ao quadrado, certo? Se a amplitude é a mesma, né? Então a energia mecânica, isso aqui é constante, né? Isso aqui é constante. Tá. Então, para isso aqui ser constante, e eu diminuir a massa aqui do meu sistema, ó, então quem que vai aumentar? A velocidade máxima aqui tem que aumentar para eu poder, né, manter isso aqui constante. Logo, quando eu retiro a pedra aqui, a minha velocidade máxima vai aumentar. Da situação 1 para 3, depois eu convido vocês a olharem o vídeo 4 e calcular a velocidade nova, a velocidade máxima nova que o sistema assume e comparar com a velocidade máxima nova, que é aqui no exercício 5, né? E comparar com a velocidade máxima que a gente tinha na situação inicial, nos dois exercícios, que vai ser a mesma, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem esse vídeo e até a próxima.